Quantas vezes você já sentiu que está vivendo uma fase de invisibilidade, onde parece que ninguém te nota? Suas orações parecem ecoar sem resposta e os resultados não aparecem. Se isso tem acontecido, saiba, você não está esquecida. Está sendo construída. Na Bíblia, Deus sempre trabalhou nos bastidores antes de revelar seus filhos em público. José foi preparado no poço e na prisão antes do palácio. Davi enfrentou leões e ursos no anonimato do campo antes de enfrentar o gigante diante de Israel. Até Jesus passou 30 anos no secreto antes de iniciar o seu ministério público. O tempo do invisível não é tempo perdido, é tempo de formação. É o solo onde Deus planta, rega e fortalece as suas raízes, para que, quando o tempo da colheita chegar, você esteja pronta para sustentar o peso da bênção. Aceite o processo invisível. A fase do secreto não é punição, é preparação. Deus trabalha em camadas invisíveis da sua vida antes de revelar o propósito em público. Assim como uma árvore precisa criar raízes profundas antes de crescer em direção ao céu, você também precisa ser fortalecida por dentro. Essa é a estação onde Deus trata o caráter, cura as feridas antigas e molda a identidade. O que você constrói agora na solidão da oração e na constância da obediência será o alicerce do que virá depois. José interpretou sonhos de outros enquanto o seu próprio sonho parecia esquecido. Mas foi justamente esse tempo no secreto que o capacitou para o governo. Você está disposta a permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando? Está pronta para crescer no invisível antes de aparecer no visível? Fortaleça suas raízes antes de buscar os frutos. Antes de Deus permitir que você dê frutos visíveis, Ele fortalece as suas raízes no invisível. Isso significa desenvolver a fé, perseverança e caráter. Uma árvore com raízes fracas não suporta ventos fortes. Da mesma forma, uma mulher com raízes frágeis não sustenta as bênçãos que virão. O secreto é o lugar onde a sua confiança é provada e a sua dependência em Deus é consolidada. Deus quer que você esteja firmada nele e não em resultados, aplausos ou reconhecimento humano. Antes de Davi enfrentar o gigante em público, ele venceu leões e ursos no campo, sozinho com Deus. As suas raízes espirituais estão fortes o suficiente para sustentar os frutos que você pede a Deus? Obedeça em silêncio antes de celebrar em público. Muitas mulheres querem viver grandes conquistas, mas esquecem que as maiores vitórias começam com pequenas obediências secretas. O mundo valoriza os holofotes, mas Deus valoriza a porta fechada. Antes de abrir as portas em público, Deus observa sua postura no oculto. Obediência silenciosa são testes de caráter. É quando você serve sem reconhecimento, perdoa sem aplauso, diz não ao pecado sem plateia. É nesse lugar que a sua fé é refinada. Antes de Jesus começar o seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, só ele e o Pai. Você tem obedecido mesmo quando ninguém está vendo? Suas atitudes no secreto estão alinhadas com aquilo que você ora pedindo em público? Permaneça quando parecer que nada está acontecendo. O silêncio de Deus não é um sinal de esquecimento. Muitas vezes, no secreto, tudo parece parado. Você ora, jejua, semeia e nada acontece aos seus olhos. Mas o reino é invisível antes de ser visível. No secreto, Deus está trabalhando no invisível, alinhando circunstâncias, moldando corações e te preparando emocionalmente para o que virá. O solo parece duro, mas as raízes estão se aprofundando. José permaneceu anos na prisão sem ver uma saída, mas a cada dia Deus o estava preparando para o palácio. Alimente suas motivações com a verdade e não com a vaidade. Construir no secreto é também uma questão de pureza de intenção. Pergunte-se: por que estou fazendo isso? É para glorificar a Deus ou para receber reconhecimento das pessoas? O desejo da aprovação é uma armadilha. Quando buscamos aplausos humanos, nos tornamos reféns da validação alheia. Já quando fazemos para Deus, o coração permanece limpo e o propósito se mantém firme. Você pode estar liderando um ministério,
criando conteúdo, cuidando da sua família ou construindo um projeto. Mas se a motivação for orgulho e comparação, o resultado será vazio. A obra pode até crescer aos olhos humanos, mas será frágil aos olhos de Deus. Antes de cada ação, ore: Senhor, que tudo que eu fizer seja para o teu louvor e não para o meu ego. Deus recompensa o que é feito com sinceridade e fé. Proteja seu coração de expectativas antecipadas. Ao construir no secreto, é natural criar expectativas. Você sonha com o dia da colheita, com os frutos visíveis, com o reconhecimento ou com as respostas de oração. Mas atenção, expectativas humanas mal posicionadas podem adoecer o seu coração. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nem toda semente germina no prazo que você imaginou. Se você antecipar a colheita emocionalmente, pode acabar frustrada e desanimada. Talvez você esteja orando por uma restauração no casamento, por uma promoção no trabalho ou pelo crescimento de um projeto. Se a cada semana você esperar o grande resultado visível e ele não vier, o seu coração pode começar a desanimar. Construa com fé, mas entregue o tempo. Mantenha o espírito de perseverança. Construir o secreto exige constância. É fácil começar com ânimo, difícil é continuar quando nada parece mudar. Perseverança não é sobre velocidade, é sobre permanência. Toda mulher que constrói no secreto precisa entender que o processo não será linear. Haverá dias de cansaço, haverá momentos em que a semente parece morta debaixo da terra, mas o céu trabalha enquanto você permanece. Você está orando pelo seu marido há meses e ainda não vê transformação? Continua sendo fiel no seu ministério, mesmo quando ninguém reconhece? Está construindo uma vida de oração, mas ainda luta com a distração do sono? Isso é perseverar. Continue plantando, mesmo quando o solo parecer seco. Cultive o silêncio e o alinhamento com o céu. Nem todo avanço é barulhento. Na maioria das vezes, as maiores transformações acontecem em silêncio, longe dos olhos humanos, onde só Deus vê. Silêncio no secreto não é ausência de movimento, é espaço para alinhamento espiritual. É onde Deus corrige motivações, redefine prioridades e limpa o que é excesso emocional. Quando tudo dentro de você grita por uma resposta, por um resultado imediato ou pela validação de alguém, é o silêncio de Deus que reposiciona a sua alma. Ele te convida a parar de reclamar e começar a confiar. O silêncio é solo fértil para a revelação. É na quietude que o Espírito Santo sussurra direções que jamais ouviríamos no barulho da ansiedade. Ao invés de buscar aprovações nas redes, busque a direção no secreto. Ajuste suas emoções antes de sair à luz. Construir no secreto é também um processo de purificação das intenções. Antes de Deus levar para a visibilidade, Ele ajusta o que te motiva. Muitas vezes, queremos resultados para alimentar o ego, aplausos, reconhecimento, validação, mas Deus, que sonda o coração, só recompensa aquilo que nasce de um desejo genuíno de glorificá-lo. Antes de iniciar um novo projeto, pergunte-se: estou fazendo isso para ser vista ou para ser útil ao reino? Se ninguém me aplaudir, ainda continuaria? A mulher que constrói no secreto entende que não adianta crescer por fora se por dentro está corrompida pela vaidade ou pela competição. O lugar do secreto é o laboratório da intenção. Obedeça mesmo sem entender o resultado. Construir no secreto muitas vezes significa obedecer quando tudo parece confuso, sem lógica e até sem resultados visíveis. Deus nem sempre revela o porquê de cada etapa. Ele te pede para plantar sem ver o solo, regar sem ver a raiz e continuar mesmo sem evidências de que está funcionando. Continuar orando por um casamento em crise mesmo quando o cônjuge parece irredutível, servir no ministério mesmo quando ninguém reconhece, empreender em um novo projeto mesmo quando o retorno ainda é zero. A obediência que nasce no secreto é a base da constância que Deus honra em público. Obediência sem entendimento é o maior sinal de fé. Cultive uma rotina de intimidade real com Deus. Uma vida no secreto começa com uma rotina intencional de intimidade com Deus. Não é sobre a quantidade de palavras ou formalidades religiosas, mas sobre constância, verdade e presença. Aqui não existe palco, curtidas ou reconhecimento humano. Existe você, Deus e um espaço seguro para vulnerabilidade e transformação. Algumas dicas para cultivar essa rotina.
Defina um horário fixo, mesmo que sejam apenas 10 minutos no início. Crie um ambiente físico que te inspire a buscar a presença de Deus. Um cantinho de oração, como a Bíblia aberta ou um caderno de oração. Seja honesta nas suas conversas com Deus. Você não precisa usar uma linguagem de crente se o seu coração está gritando de medo ou de dúvida. Inclua adoração, leitura bíblica e silêncio. Deus fala muito no silêncio. O segredo para resistir aos dias difíceis está na força acumulada desses encontros diários no secreto. O público vê a mulher forte que você é, mas só Deus vê as lágrimas que você derrama na oração. Aceite ser podada para frutificar mais. Ser podada dói. Às vezes parece injusto. Você está frutificando, fazendo o seu melhor e de repente Deus começa a cortar. Pessoas se afastam, portas que se fecham, ciclos terminam. Mas a poda não é um castigo, é uma preparação. E o que significa a poda espiritual? Deus corta excessos, ou seja, amizades tóxicas, hábitos que te enfraquecem, egoísmo disfarçado de zelo. Ele ajusta prioridades. Você pode ter que abrir mão de atividades que te distraem do propósito. Poda também realinha a sua essência, porque ela remove o que está te impedindo de produzir frutos mais maduros e duradouros. E como você pode reagir à poda? Não lute contra o processo. Peça discernimento ao Senhor, para que o Senhor possa te mostrar o que Ele está te ensinando com essa perda. Ore para que depois dessa poda venha o crescimento. Se Deus está cortando, é porque Ele acredita na sua capacidade de frutificar ainda mais. Se você chegou até aqui, é porque decidiu fazer o mais difícil, continuar. Talvez você ainda esteja em meio à dor, à dúvida ou ao cansaço. Talvez tenha assistido a esse vídeo com lágrimas nos olhos, reconhecendo a sua história em cada trecho, em cada exemplo. Mas saiba, isso não é coincidência, é cuidado, é resposta. É Deus te encontrando exatamente onde você está. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você não entenda agora o porquê de tanto esforço sem resultados visíveis, mas existe um Deus que trabalha em silêncio, no secreto, moldando você para coisas que hoje você nem consegue imaginar. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essas verdades. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e siga recebendo palavras que vão fortalecer a sua fé e te lembrar, Deus ainda está escrevendo a sua história e ela vai terminar em vitória.